Olá pessoal, na nossa aula de hoje falaremos então sobre o modelo atômico de Bohr. Então, para a gente falar um pouquinho sobre o que levou à descoberta do modelo atômico de Bohr, é interessante a gente entender um pouquinho sobre o que é a radiação eletromagnética, né? Então, ondas eletromagnéticas são pulsos capazes de se propagar no vácuo, ou seja, na ausência de matéria, pela combinação de campos elétricos e campos magnéticos. E como já diz o nome, né, de onda, estas ondas eletromagnéticas elas possuem certo comprimento específico. Então, cada onda de eletromagnética de uma energia específica possui um comprimento de onda específico. Então, basicamente, até o modelo atômico de Rutherford, grande parte, né, do conhecimento sobre a estrutura do átomo já era bem definida, né? Porém, ainda faltava um pouquinho entender melhor como o elétron se comportava naquele meio, né, do núcleo. Então, basicamente, a teoria atômica moderna ela surgiu do estudo da interação da radiação eletromagnética, ou seja, da luz, com a matéria. Então, para a gente entender os diferentes efeitos, né, que uma quantidade de radiação ou que uma determinada luz, né, por exemplo, pode realizar sobre uma certa substância, né, sobre a matéria. Então, basicamente, Planck, lá em 1900, ele disse que a energia só poderia ser liberada ou absorvida por átomos em quantidades mínimas bem definidas, que ele chamou de quantum. Então, traduzindo isso daí, o Planck disse lá em 1900 que os átomos possuíam, né, capacidades de absorver ou liberar energia bem definidas. Então, que seria algo bem exato, né, e não aproximado. Já em 1905, o Einstein, aí poucos sabem, mas ele ganhou o prêmio Nobel dele associado a este trabalhinho aqui. Então ele disse o seguinte, que os metais, todos nós já observamos que as superfícies de metais elas possuem alto brilho. Então, por exemplo, se eu olhar uma aliança de ouro, se eu olhar uma porta de metal, ela vai possuir um brilho característico. Por quê? Ele diz que este brilho é associado à ejeção de elétrons da superfície pela luz. Mas como assim? Ele disse então que quando a luz bate na superfície do metal, os elétrons então absorvem essa energia e se tiver energia mínima, eles saltam, né? Eles são liberados daquela superfície metálica. Então esse brilho, essa luz que a gente vê ali, está associado à ejeção dos elétrons. Então Planck veio ali e falou que os átomos só absorvem ou liberam energias em quantidades mínimas. E o Einstein depois falou que esta energia, quando absorvida, pode provocar, por exemplo, a ejeção, né, o salto de elétrons para fora do átomo. Então, a radiação eletromagnética ela interage com a matéria e provoca diversos efeitos. Então, por exemplo, a radiação X, os raios X, eles são um pouco danosos, né, perigosos para nosso organismo, porque provoca, então, por exemplo, a quebra de ligações químicas, porque são radiação de alta energia. A radiação UV-Vis, ela promove transições eletrônicas. Então, radiação na região do ultravioleta e do visível. Então, o visível é toda aquela radiação que a gente consegue ver, né? Então, na faixa do verde, vermelho, azul, por exemplo. Já a radiação infravermelho, que está em termos de energia, né, abaixo da radiação visível, ela promove o que a gente chama de vibrações na molécula. Já a radiação de microondas, essa mesmo utilizada no nosso aparelho aí de microondas, ela promove uma transição de energia que a gente chama de rotacional, ou seja, ela promove uma rotação nas moléculas. E a radiação de radiofrequência, por exemplo, promove então um efeito spin nuclear ou eletrônico. Então, ou seja, as diferentes formas de energia interagem com a matéria de diferentes formas. Então, basicamente, a gente pode ter dois tipos de radiação diferentes. Então, a gente tem radiação policromática. Então, poli significa muitas e cromáticas cores. Então, por exemplo, o Sol, a radiação solar, a gente vê aqui que ele possui diversas cores, né, associadas àquela radiação. Então, por isso que, por exemplo, quando a gente tem uma incidência solar no blindex, a gente observa a formação de uma espécie de um arco-íris, que é o que? A decomposição
dessa radiação de várias cores diferentes, que é a radiação solar, e a separação dessas diferentes cores. E temos ainda a radiação monocromática. Então, mono aí vem de um e cromática de cor, ou seja, é formada por um componente de comprimento de onda, ou seja, por uma cor muito bem definida, e não aquele espectro contínuo, né, contendo diferentes cores que formam uma cor resultante. Então, basicamente, Balmer, lá em 1885, ele descobriu que o átomo de hidrogênio, quando ele era excitado, então as suas linhas, né, de absorção, elas se encaixavam em uma equação. Então a gente nota aqui que as cores, né, no espectro aqui do hidrogênio, elas são bem definidas, então são monocromáticas. Então, se elas são monocromáticas, significa que elas têm energia bem definida. E que a variação, né, essa diferença aqui entre essas linhas, ela estava associada, então, a valores de energia bem definidos. Então, Heisenberg, em 1888, ele conseguiu transformar esse postulado aí de Balmer para uma equação bem definida. Então, se ele conseguiu transformar esta observação experimental dele para uma equação, significa o quê? Que esta energia ela é exata, ela tem um valor constante e exato. Então, com isso, a gente teve outros estudos em cima dessas ideias aí propostas aí por eles. Então, a gente teve aí Lima, Balmer, Paschen, que conseguiram então determinar as energias associadas às transições eletrônicas, ou seja, associadas a questões energéticas envolvendo os elétrons. Então, relembrando, o Rutherford, anteriormente, ele supôs que os elétrons eles orbitavam o núcleo da mesma forma em que os planetas orbitam em torno do Sol. Mas ele não conseguiu descrever claramente como que ocorria esse movimento e quais eram as propriedades dos elétrons. Então, se a gente pensar, por exemplo, se essa partícula é altamente carregada, no caso do elétron, ela move uma trajetória circular, ela deveria perder energia, por exemplo. Então, por que o elétron iria realizar essa trajetória elíptica e não ocorreriam choques, por exemplo, atração entre o núcleo, repulsão entre os próprios elétrons? Então, essa teoria de Rutherford para um elétron especificamente ficou um pouquinho vaga. Então, Bohr, em 1913, ele juntou todos aqueles conhecimentos que a gente discutiu ali atrás sobre a questão de energia e a interação com a matéria, sobre a energia envolvida nos elétrons que estão então lá nos átomos. Então, o Bohr foi e determinou o seguinte: ele disse que os elétrons então estariam confinados em estados específicos de energia. Como assim? Então, basicamente, ele pegou o modelo ali de Rutherford com um núcleo bem definido, contendo a carga positiva e os nêutrons do átomo, porém os elétrons eles estariam aqui no que ele determinou como órbitas. Então, por que órbita? Porque são energias bem definidas. Então, cada átomo então seria composto pelo núcleo denso, composto de prótons e nêutrons, como o Rutherford afirmou ali atrás. Porém, os elétrons estariam ao redor desse núcleo em órbitas com energias bem definidas, em que ele denominou então n igual a 1 para a primeira órbita, n igual a 2 para a segunda, n igual a 3 para a terceira. Então, à medida que ele vai aqui distanciando do núcleo, ou seja, que ele vai ficando mais externo, o elétron possuiria maior energia. Por quê? Quanto mais externo aquela carga negativa está, menos ele vai sentir a carga positiva do núcleo. Então, assim, ele vai ter uma maior liberdade para movimento, uma maior energia. Então, o modelo de Bohr, ele disse então que, já que os estados de energia são quantizados, ou seja, eles possuem uma energia bem definida, as órbitas ali, então a luz emitida por átomos quando eram excitados deveria ser quantizada e aparecer como espectro de linhas. Então, resumindo, o que ele diz? Que se
a quantidade, né, de energia associada a uma órbita, ou seja, um nível de energia ali em que os elétrons vão estar circulando ao redor do núcleo, então eu deveria conseguir encaixar aquilo em uma equação, que ficou definida então como a equação de Bohr, né? Então a equação de Bohr, basicamente, a única variável que eu tenho aqui é o n. Então o n, lembrando, é o número da camada ali que o elétron vai estar, né? Então os elétrons no modelo de Bohr, eles só vão se mover de camadas com números inteiros, ou seja, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 2 e assim por diante. E quando ocorre, então, a absorção de energia, um elétron ele ganha energia para ser enviado para um nível de energia mais externo. Quando ele perde energia, se ele perde energia, ele está em um estado de baixa energia, ele vai para um nível mais interno. Mas como assim? Então, para a gente entender um pouquinho melhor. Então, quando um átomo vai e absorve uma determinada quantidade de energia, o elétron pode saltar, ou seja, pular para um nível mais externo, de mais alta energia. Já o processo contrário, quando um elétron vem aqui e decai, ou seja, volta para um estado de menor energia, essa diferença de energia entre esses estados vai ser liberada com forma de luz, ou seja, vai ser perdida, né, para o ambiente. Então, de acordo com o Bohr, né, as cores desses gases excitados, então, por exemplo, o espectro do hidrogênio mostra que quando eu vou incido, né, uma descarga elétrica nesse gás, ele tem essas linhas aqui de emissão característica. Então o Bohr disse o seguinte, que essas linhas aqui de emissão é justamente essa mudança, né, de nível energético do elétron de um estado de alta energia para um estado de baixa energia. Então o Bohr vai e consegue delimitar, né, matematicamente qual que era a energia dos elétrons em diferentes estados e qual que era a variação de energia, ou seja, qual que era a quantidade de luz emitida quando ocorria esse movimento de elétrons aí dentro do átomo. Então, as limitações desse modelo são as seguintes. Então, ele explica adequadamente o espectro de linhas do hidrogênio, porque o hidrogênio só possui um elétron. E elétrons não são descritos ainda como partículas pequenas. Então, tudo isso depois vai ser superado com o modelo quântico. Então, os postulados principais de Bohr, o que temos que fixar mais desse modelo aí atômico? Então, primeiro é que o elétron ele vai orbitar o núcleo sob a ação da força coulombiana. Então, vamos traduzir isso. Então, ele quer dizer o seguinte, que o elétron ele está aí ao redor do núcleo, porque o núcleo possui uma carga alta positiva e o elétron uma carga negativa. Então, a gente tem uma atração dessas partículas, que mantém elas ali quase que fixas, né, em níveis de energia. Então, o elétron se move apenas em órbitas para as quais o movimento angular seja múltiplo inteiro de h cortado, não h sobre 2π. Traduzindo melhor ainda isso. Então, o elétron ele vai se mover apenas quando eu tenho níveis de energia com números inteiros. Então, lembra os numerozinhos que a gente tinha ali no modelo? N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3 e por aí vai. Então, só consigo movimentar o elétron entre essas camadas de energia bem definidas. Apesar também de o elétron estar constantemente acelerado, então, pessoal, o elétron não é uma partícula fixa. Ele fica ali movimentando ao longo do núcleo. Porém, nesse movimento, ele não emite nenhum tipo de radiação se ele está em sua órbita permitida. Ou seja, a radiação eletromagnética só vai ser liberada se o elétron saltar de forma descontínua de uma órbita com energia diferente de outra. Ou seja, a única forma de um elétron liberar uma quantidade de energia vai ser se ele mover entre aquelas diferentes órbitas. Então, lembrando que se ele absorve energia, ele vai para uma órbita mais externa, né, de mais energia. E se ele retorna para a órbita de menor energia, essa diferença é liberada na forma de luz. Então, a definição de órbita de Bohr.
Então, os elétrons então, vão estar distribuídos em 7 camadas diferentes. Então, para facilitar aqui, eu representei 3, mas a gente tem ainda mais camadas aqui externas ao átomo. Em camadas mais distantes, ou seja, à medida que eu vou distanciando do núcleo, estes vão possuir uma maior energia. E lembrando também que essa definição de órbita vai ser similar, né, àquela definição de órbita planetária. Por quê? A gente tem os movimentos, né, semelhantes aqui. A teoria trazida por Bohr ele trata, né, os movimentos dos elétrons ao longo do núcleo e como sendo semelhantes, né, à movimentação dentro aí do que a gente tem de conhecimento do sistema solar. Então, basicamente, aí, o modelo atômico de Bohr explica por que a gente tem, então, por exemplo, lâmpadas de gases, né, igual a lâmpada de xenônio, que quando você realiza uma descarga elétrica, essa apresenta um alto brilho, associado justamente a essa transição, essa mudança, né, de nível de energia dos elétrons. Da mesma forma, quando eu queimo um sal, por exemplo. Então, quando eu aqueço um metal em altas temperaturas, eu forneço energia para ocorrer essas transições eletrônicas. Inclusive, essas diferentes cores aqui liberadas por diferentes íons metálicos é o que permite que a gente tenha diferentes fogos de artifício, né? Então, cada fogo de artifício com uma cor diferente, ele é composto por um diferente metal. Então, naquela reação ali da queima, né, da explosão ali da pólvora, grande quantidade de energia é liberada. Essa energia pode ser absorvida pelos metais, formando então a liberação de grandes quantidades de luz que formam aqueles shows pirotécnicos que estamos acostumados a observar. Então, pessoal, as referências da nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula.